Oi, eu sou a Mãe Bárbara de Ansan e hoje nós vamos falar de ayahuasca. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu joinha e entrar no Facebook para conteúdo exclusivo. Ultimamente tem muita gente que está vindo me falar sobre a ayahuasca, que também é conhecida como Santo Daime, e me perguntar o que eu acho da erva, o que eu acho do processo de tomar o chá da ayahuasca, todas essas questões. Eu primeiro vou explicar para vocês exatamente o que é a ayahuasca, porque nem todo mundo sabe. A ayahuasca, também conhecido como Santo Daime, eu vou falar Daime porque é mais fácil de falar, ela é uma erva alucinógena que é usada por algumas culturas e algumas religiões, e dessa erva é produzido um chá, esse chá é alucinógeno, e quando você toma, você sofre alucinações espirituais, que vão fazer com que você enxergue coisas do mundo astral, mas principalmente coisas que estão dentro de você. Ela é usada como item fundamental de algumas religiões. Então, ela é uma erva ritualística específica de religiões específicas. No caso, o Santo Daime, ou Umbandaime, que é uma mistura da Igreja do Daime com a própria Umbanda, e alguns cultos xamânicos de alguns povos xamânicos. O Daime, ele tem uma função espiritual de autoconhecimento em busca de uma evolução, como a maioria de todas as culturas que são espiritualistas, né? Religiões que são espiritualistas. Então, quando você toma o Daime, você enfrenta você mesmo em um processo de alucinação, alucinógena, em que você vai ver os problemas espirituais e físicos e mentais, coisas que você tem de errado dentro de você, em busca de um conserto próprio, de uma autocura. É para isso que se toma o chá. Então, você vai ter uma experiência específica, cada pessoa tem uma experiência muito específica, não tem como eu dizer para você vai acontecer A ou B, porque está muito ligado ao inconsciente da pessoa e principalmente a função espiritual que aquela pessoa está procurando, está no mundo e tudo mais. Mas 99% das pessoas, elas têm uma experiência meio ruim a primeira vez que elas tomam um Daime. Porque o Daime vai te fazer aparecer tudo aquilo que você tem de muito ruim dentro de você. Porque a função dele é um choque de realidade para você enxergar aquilo que você tem de errado para consertar. Então eu vou citar o que o mestre da comunidade Polimata, que fica em São Paulo, citou em um vídeo que eu assisti dele que eu achei bem legal, que é sobre a experiência ruim que as pessoas têm quando elas tomam o chá. Então, assim, você toma o chá a primeira vez, você vai passar mal, você vai ver coisa que você não quer, você vai para uma viagem que é muito ruim, geralmente, você vai ficar com medo, isso não vai passar porque é um efeito alucinógeno, é um químico que atua no seu cérebro. Então, você vai ver coisas que você não quer ver, você não vai conseguir sair daquilo, e aí quando a pessoa volta, ela volta reclamando do que ela viu, mas ela não consegue entender que aquilo que ela viu é o motivo de todas as dores que ela tá tendo na vida dela. Então, a pessoa viu aquilo, ela tem que buscar melhorar aquilo que ela viu naquela viagem. Se você toma o Daime, você viu uma coisa ruim, passa um tempo, você vai lá e toma o Daime de novo e você continua vendo as coisas ruins, não tá te adiantando nada o Daime. Não tá te adiantando nada o efeito mágico da erva, porque você não está mudando como pessoa. Então, ele é para um autoentendimento, ser colocado na sua cara o que você tem de errado, para que você mude. É essa que é a função do Daime. E algumas pessoas, elas estão bem entendidas de quem elas são espiritualmente, então elas costumam não passar mal quando elas tomam o Daime. São raras essas pessoas, mas acontece. E aí tem um efeito secundário, que é por causa de uma certa toxina alucinógena que tem nessa erva, que é vômito, diarreia, mal-estar e vários efeitos físicos que espiritualmente é explicado pelas toxinas físicas que você tem no seu corpo. Nem todo mundo passa mal quando toma Daime. As pessoas que não passam mal quando tomam Daime, mesmo tendo uma viagem não muito legal, é porque elas estão fisicamente limpas. São pessoas que não carregam com elas muitas energias negativas, têm uma alimentação saudável, não come muita porcaria, não engole muitas maldades, no sentido de esconde a parte suja que tem dentro dela. Ela vai ter os problemas psicológicos dela e espirituais dela, que ela tem que tratar, que vai aparecer na viagem, mas se ela não passar mal depois, quando ela não vomita, é porque o físico dela tá limpinho.
Como é que funciona na questão espiritual? Quando você toma o daime, você desdobra do seu corpo. Na verdade, quando você usa qualquer droga alucinógena, qualquer coisa que altera a sua noção de realidade. Espiritualmente falando, você desdobra do seu corpo. Então, o seu corpo fica todo desdobrado. E é esse efeito de desdobramento que vai fazer com que você veja coisas espirituais, no caso do daime especificamente, que ele é para isso. E é por isso que as pessoas acabam vendo, escutando, sentindo coisas específicas, que é devido a esse desdobramento. Eu particularmente acho que o daime, ele é muito legal para quem está querendo usar a erva com o intuito religioso de autotransformação. O daime é uma erva ritualística, ela tem rituais específicos, ela tem pessoas espiritualmente preparadas para cuidar dessa manipulação dessa erva, em ritos religiosos específicos, para que você participe da questão espiritual que a erva carrega durante um rito religioso. O que eu quero dizer com isso? O daime não é para você tomar em casa com seus amigos para ter uma viagem legal. O daime não é uma coisa que você toma sozinho em casa para ter um autoconhecimento usando ele para si próprio. Não, ele é uma erva ritualística e, como tal, ela deve ser tomada de forma ritualística, não ritual espiritual feito para ela. Como você está desdobrado em um efeito alucinógeno espiritual, então você precisa estar muito bem amparado espiritualmente para estar tomando essa erva. Então, pessoas preparadas para isso, pessoas da religião que sabem como coordenar aquilo, que sabem manipular aquilo, que sabem cuidar daquilo, seja na questão espiritual, na questão física e da sua segurança, seja espiritual ou física. Então, eu não vejo problema nenhum em usar o daime, quando a erva é usada com um fim espiritual. Eu sou contra essas pessoas que compram, dão um jeito de arranjar a erva, eu não sei como elas fazem isso, mas elas conseguem, e daí elas reúnem 3, 4 amigos e querem ter a pira louca e tomar o daime. Isso pode gerar distúrbios espirituais muito graves, porque você não tem ninguém para coordenar aquela coisa que está acontecendo ali espiritual. É a mesma questão de incorporar em casa. Você não pode incorporar em casa sem ninguém tutelando você, porque você pode ser obsediado, você pode ser atacado, você pode gerar várias questões espirituais negativas e perigosas que não dá para fazer um negócio em casa. A ayahuasca, como uma erva religiosa, ela tem as mesmas questões. Você não faz em casa, você não faz de qualquer jeito, você não faz quando dá na telha, você não faz para autoconhecimento, sem que seja uma pessoa do seu lado. E também não adianta nada você sair para tomar toda semana se você não absorve para você os preceitos de vida que aquela religião apresenta. O Santo Daime, o Umbandaime, os rituais xamânicos, ele tem uma série de fundamentos comportamentais específicos desta religião. Então, você vai tomar um daime uma vez para conhecer, é uma coisa. Mas você quer tomar sempre o daime, então significa que você está praticando uma religião. E como praticante dessa religião, você tem que seguir os fundamentos dessa religião. Então, você tem que tentar ao máximo se adequar ao tipo de filosofia que essa religião apresenta. Eu só quero abrir um parênteses aqui porque tem gente que não sei o que acontece, que acaba fazendo umas associações meio sem sentido. A maconha não é uma erva ritualística. Ela pode ter sido uma erva ritualística há muitos séculos passados. Ela pode ser uma erva ritualística dentro de alguma cultura específica que a usa como erva ritualística. A maconha, que é crime a compra e o consumo aqui no Brasil e no mundo, né, nas partes do mundo, aquela que você compra na boca, na entrada na balada, ela não é uma erva ritualística. Ela não tem uma função ritualística e ela não tem uma função espiritual. Então tem muita gente que vem falar pra mim que fuma maconha para se conectar com os guias, com os espíritos. Não, gente, você fuma maconha porque você quer fumar maconha. Você não vai se conectar com espíritos nenhum. Porque para uma erva ser considerada uma erva ritual, ela tem uma ritualística envolvida. E fumar uma maconha, puxar um beck
no final do dia, não tem uma influência ritualística. Mesmo que você coloque uma música de meditação, coloque roupa de yoga, comece a fazer alongamento e fume a maconha. Mesmo que você abra um círculo, mesmo que você invente qualquer coisa ritualística de outra religião, de outra prática religiosa, que não usa o uso da maconha e acaba dizendo que você está usando ela por uma questão ritualística, você não está. Uma erva, ela só tem uma função ritualística quando ela está inserida no contexto do ritual que ela faz parte. Vocês querem fumar maconha? O problema é de vocês. Só que não me venham ficar justificando que a maconha é um ótimo auxiliar de evolução espiritual, que não é. Mesmo porque é crime, né? Então é isso, gente. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem o joinha, deixem os comentários e axé.